Olá pessoal, tudo bem? Então saiu na CNN Money essa manchete aí há 2 dias, relatório do Tesouro indica dívida pública do Brasil fora de controle. E eu penso, a primeira coisa que a gente imagina ou que a gente sente ao ler uma manchete dessas é como é que eu vou investir em títulos do Tesouro desse jeito? Não é o que dá para imaginar, pessoal, não é o que você pensa, não é o que você sente ao se deparar com uma manchete dessas? Pois é, por isso que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada nesse texto e eu vou compartilhar o que eu penso, algumas ideias, também falar da minha experiência aí, já investido no Tesouro Direto há bastante tempo. O documento descreve piora na trajetória da dívida. Analistas entendem que regras de controle das contas públicas são insustentáveis. Bom, então, eles começam aqui explicando que a trajetória da dívida pública bruta do governo federal pode atingir um pico em 28, com um valor correspondendo a 84% do PIB. Mostra o relatório de projeções fiscais divulgado pelo Tesouro Nacional, né, o próprio o mais interessado, digamos assim. Para analistas ouvidos, os números sinalizam que a dívida pública está fora de controle e que as atuais regras são insustentáveis para conter o agravamento da situação fiscal. Os dados mostram piora a médio e longo prazo. Em estimativa anterior, divulgada em dezembro de 24, o pico da dívida bruta do governo estava previsto para 2027. Bom, então, se o pico saiu de 27 e foi para 28, é um dado positivo. Significa que o governo conseguiu, me perdoem o português, empurrar um pouquinho com a barriga a situação, né? Pelo menos é o que dá para entender. A trajetória atingiria 81% do PIB e seguiria caminho descendente até chegar a 75% em 2034. A salvaguarda 25, que foi de 79,7 para 79, todas as percentagens registraram alta no período. Na comparação com 24, a projeção do Tesouro também é de aumento da dívida para este ano. No ano passado, o valor correspondia a 76,5% do PIB e esse ano o valor corresponderá a 79%. Então, né, pessoal, imagina como é que a gente poderia pensar isso num orçamento de uma pessoa ou de uma família, se bem que, claro, a comparação não é totalmente válida, mas é só ilustrativa. Seria com o teu salário anual. Não se usa muito aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos se usa bastante, né? O salário anual, porque é bem mais fácil de comparar as coisas, né? Comparar pretensões salariais, comparar profissões, enfim, né? Então, e esse caso aí. Agora, o que eu diria é que existem muitas pessoas que têm muito mais do que um ano de salário de dívida. E puxa daqui, puxa dali, conseguem vencer isso. Outras não conseguem. Agora, o que parece muito no momento atual do Brasil é que não há uma disposição de fazer os apertos, de fazer o puxa daqui e o puxa dali que o brasileiro faz todo dia. Parece que no nível federal não existe essa vontade, né? Que isso aí já foi dito e redito realmente muitas vezes. E aí nós temos aqui a comparação do relatório de 23 com o relatório de 24 e o relatório de 25. Então a gente vê aqui que 27 realmente pula de 75 para 81 para 83. É, e aí a coisa e cai mais devagar. Vejam esse detalhe, né? Realmente aqui caía bem, ó, caía para 75. É um desenho, né? Uma trajetória que estava prevista entre 23 e 24, aí que agora muda de sentido, pessoal. Vocês estão percebendo? Aqui a queda na relação dívida-PIB tem uma velocidade. E aqui, ó, fica mais
horizontalizado, como vocês estão vendo. Bom, vamos ver aqui o fora de controle. Reginaldo Nogueira classifica o crescimento da dívida pública como fora de controle. Em entrevista à CNN, o economista afirmou que, pelo andar da carruagem fiscal, o país está chegando a um ponto em que a reversão saudável dessa porcentagem será impossível. O Brasil está ficando sem tempo. Essa é a sensação que eu tenho também, pessoal. É que o tempo, assim, né? O relógio tá batendo, o tic-tac tá rodando e nada acontece, nada muda. Sabe? Essa é a sensação que nós temos também. Mas, por outro lado, o Brasil sempre faz as coisas na última hora e antes de cair barranco abaixo, ele desvia da trajetória e volta. É o que nós vimos algumas vezes na história recente aqui. Como, por exemplo, os últimos fatos que aconteceram, que levaram à instituição do teto de gastos, por exemplo, que resolveu por um bom período toda essa questão, né? Eu acho que o Brasil também está precisando de um novo teto de gastos, uma coisa realmente mais forte, mais dura até, né? Ele aponta que a taxa de juros do BC atualmente em 15%. Com esse patamar, o Brasil se tornou o segundo país com maior taxa real de juros no mundo, chegando a 9,7 em 25, perdendo apenas para a Turquia. Nos países desenvolvidos, a dívida é elevada, mas os juros são menores. Os prêmios de risco e a sensação de segurança são maiores. Esse não é, na visão dos especialistas, o caso do Brasil. É exatamente por que as taxas estão em 7, pessoal, e não perdem os 7. Justamente porque não se tem sensação de segurança no Brasil. Esse é o grande problema aqui, ó. Vamos ver. Não é à toa Não à toa, em maio desse ano, a agência Moody's rebaixou a perspectiva de nota de crédito do Brasil de positiva para estável. De acordo com a análise da agência, o rebaixamento da perspectiva se deve a três fatores: progresso mais lento das reformas estruturais, vamos combinar aqui, parado, né? Rigidez dos gastos públicos, ou seja, muito gasto que é permanente, quer dizer, você tem aquele gasto e aquele gasto aumenta ano a ano e não tem como tirar dali, porque ou é previdência, ou é folha de pagamento e etc, né? E veja só, a preocupação com a capacidade de pagamento da dívida. Além de ser um importante termômetro para o mercado, uma dívida elevada também afeta o bolso dos brasileiros. Bom, para além de efeitos claros na inflação, taxa de juros e câmbio, contingenciar a dívida também envolve de duas uma: o desmonte de recursos, o que afeta diretamente o bem-estar da população, ou o aumento de despesas tributárias. Portanto, idem, também um desconforto grande para a população. Bom, a matéria é bem intensa, é bem densa, tá? Eu não vou esgotar tudo aqui, tá? Mas ela toca em assuntos bastante interessantes, como a redução das despesas obrigatórias. E vamos ver aqui e as coisas que estão acontecendo atualmente. Mas o que eu quero também tranquilizar o pessoal e a gente ver o seguinte é que em todos esses anos que eu invisto no Tesouro, isso eu posso dizer, essa sensação eu sempre tive e é sempre a mesma coisa. O Brasil flerta com o perigo, parece que vai cair barranco abaixo e na última hora desvia disso, né? E volta para o caminho normal, tá? Eu posso dizer que em todos esses anos de Tesouro Direto, eu sempre tive o recebimento de alguns títulos que venceram no período, recebimento de cupons de juros, né, de vários tipos de título, de IPCA com juros curto, longo, prefixado com juros, né? Só não tive ainda dos Educas e dos Rendas porque esses não começaram a pagar ainda, né? Não estão no prazo. Mas, pessoal, todos os títulos que pagam alguma coisa ou que venceram, eu sempre recebi em dia e eu não tenho motivo para pensar o contrário, para pensar que eu não receberei, tá? Isso é uma coisa muito importante, tá? Porque se por um lado tem toda essa desconfiança, é,
todo esse tremor, digamos assim, no mercado financeiro, ah, uma certeza a gente pode ter, a gente vai receber, certo? A gente que investe no Tesouro. Eu não tenho a menor dúvida disso. O Tesouro é um bom pagador, tá? Isso aí não tem problema. Agora, o que que eu posso ver como, entre aspas, problema aqui? Claro, a gente não quer também receber de uma maneira que o Tesouro só imprima um monte de dinheiro e nos pague aquilo e a inflação vá corroendo tudo. Não, não se quer isso, tá? Por isso que o Brasil tem que realmente olhar com atenção, de novo, para reformas e para algo na linha do teto de gastos, tá? É, mas o que eu quero dizer assim, ó, a estratégia do investidor, tá? Quanto tempo a gente vai ficar assim? Né? Parece que é muito tempo, parece que a solução não vem nunca, né? Alguns veículos de comunicação falam em alternância de poder, apontando isso como, né, afinal de contas, teremos pleito em 2026, né? Então apontam aí como uma possível, um possível caminho de mudança. Não sabemos também, mas o ponto mais importante é o seguinte, pessoal: nós investidores temos que nos alicerçar em coisas sólidas. Então, voltando aqui para o que eu gosto de destacar: o Tesouro é um bom pagador, sempre pagou, e eu acho que o enfoque para ativos que te pagam com frequência, com periodicidade e com rapidez é uma estratégia muito importante para seguir. Ou seja, onde que eu acho que esse tipo de coisa pode ser ruim, pode ser problemática? Justamente para quem busca marcação a mercado. Porque isso aqui não como é que eu posso dizer? A marcação a mercado não acontece com cenários assim. Agora, se você está recebendo, tá, o governo, de certa maneira, empurra com a barriga, de novo, perdoe meu português, empurra com a barriga a dívida, e aí te paga, ele estica um pouquinho mais o prazo ali, um pouquinho mais o prazo acolá, aí depois te paga de novo, e aí empurra mais um pouquinho e empurra mais para frente, né? Joga para depois essa dívida, né? Enquanto isso ele vai ganhando fôlego e ganhando tempo. Só que isso para quem está buscando marcação a mercado, para quem está buscando peripécias e ouvindo, tal título pode render 400%, tal título pode dobrar, pode isso, pode aquilo. Enquanto o cenário se mantiver desse jeito, não vai acontecer, tá? E a estratégia, entre aspas, dá errado. E aí o investidor se frustra e abandona um dos melhores investimentos, que é investir por meio de títulos públicos, tá? Então, pessoal, o meu resumo aqui é o seguinte: eu não estou passando pano por absolutamente ninguém, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: como que a gente pode, o que que a gente tem que fazer como investidor? A gente tem que se manter no jogo, tem que continuar investindo, tá? Tem que se manter ativo como investidor. E o único jeito disso acontecer é com o reinvestimento. Ou seja, nós temos que ter, em primeiro lugar, investimentos que nos paguem, e aí eu chamo a atenção de vocês para os títulos que pagam juros, tá? E aí tem o IPCA com juros, tem o prefixado com juros, que no momento eu não estou preferindo muito, e tem os educas e os rendas, né, que ainda vão começar a pagar. E por outro lado, os títulos que vencem mais rápido, né, como por exemplo os IPCAs curtos e também os educas muito curtos. Eu vejo como títulos muito importantes para momentos como esse, momentos de muita indefinição, muita angústia no mercado, muita tensão e muita boataria, tá? Boataria até lembra outras palavras que a gente não deve pronunciar aqui, tá? Então, pessoal,
eu vejo que a melhor maneira do investidor passar por momentos complicados como esse é justamente ter uma carteira sólida, uma carteira que te devolva alguma coisa e rápido, né? Ou periodicamente, que te devolva com periodicidade. Isso é muito importante. E também tendo vencimentos curtos, que isso também, de certa maneira, imita o aspecto de estar recebendo sempre. Você sempre tendo ali um IPCA curto, um Educa curto, sempre vai te ajudar nesse aspecto, tá? Para a gente conseguir, mesmo se a coisa for para esse patamar e a dívida é insustentável e vai ficar em 7, 8% por mais alguns anos, quem busca marcação a mercado não consegue resistir. Essa que é a verdade. Agora, quem tem uma estratégia sólida, é, que sabe exatamente o que está fazendo, que tem os retornos, né, que vai reinvestindo, que concentra os prazos de maneira a ficar que você tenha um fluxo constante de caixa voltando para ti, esse vai durar no jogo. Esse investidor vai ficar no jogo, vai durar e vai sair vencedor no futuro. Sem contar o investidor que tem que ter muita paciência, né? Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, inspirado aí nessa matéria que a CNN divulgou, que eu recomendo que vocês deem uma olhada em toda a profundidade. Ela é bem longa, como vocês viram, mas a gente tem que saber e tem que pensar nessas coisas também, sem, no entanto, perder a motivação e sem perder a nossa a principal meta nos investimentos, que é justamente obter o ganho real acima da inflação. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.